Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No último vídeo nós vimos, ainda que informalmente, o conceito de autômatos finitos determinísticos, ou AFD. E nesse vídeo agora nós vamos ver dois dos exercícios deixados no último vídeo e vamos formalizar o conceito de AFD. Bom, os exercícios deixados foram esses. Vamos dar uma olhada primeiro no primeiro. O que está acontecendo no primeiro exercício? Eu quero que o número de zero seja par. Como é que eu faço isso? Na verdade, eu vou contar o número de zero módulo 2. Não é isso? Sempre que eu quero contar o número de alguma coisa módulo 2, ou módulo 3, ou módulo 4, eu vou fazer um ciclo daquele tamanho. No caso, eu quero contar módulo 2, vai ter um ciclo de tamanho 2. Então eu começo com 0 zeros. Se entrar um zero, eu venho para o outro estado, e se entrar um segundo zero, eu volto a ter o número par de zeros. Esse estado é final, ou seja, o string vazio que está aqui no estado inicial, ele é reconhecido porque tem 0 zeros e 0 é par. O 1 não troca de estado, então pode entrar quantos uns eu quiser, entrou um zero, entra quantos uns eu quiser, entra outro zero, pronto, volta a ter a quantidade par de zeros e reconheço. A solução desse exercício é bem simples. Próximo exercício é para reconhecer um substring. Sempre que eu quero reconhecer o substring, a melhor coisa é começar desenhando os estados necessários para reconhecer apenas aquele substring. O que eu quero dizer com isso? Nesse caso, eu vou desenhar esses 4 estados. Estou no estado aqui é 0, entrar 0, 0, 1, eu vou para o estado final, porque eu tenho que reconhecer o string que só tem o substring 0, 0, 1. Observa que, por enquanto, isso não é um autômato finito determinístico. Por quê? Porque se eu estou no estado que é 0 e entro 1, para onde eu vou? Então não está cumprindo a condição que, dado um estado e um símbolo de entrada, eu vou para um estado. Nesse caso aqui, se entrar 1, eu vou para o próprio Q0 porque ainda não entrou nenhuma parte do meu substring. E eu vou analisar agora para esse estado Q1. Se entrar 1 aqui, o que acontece? Mas nesse caso também ainda não entrou nenhum pedaço do meu substring. E se eu estou aqui nesse estado Q2 agora e entra um 0? Bom, os dois últimos que entraram eram 0, entrou um novo 0, continua valendo a condição que os dois últimos que entraram foram 0. Então ele vem para esse estado aqui, porque se entrar 1, eu vou ter, terminando com o substring 0, necessariamente 0, 0, 1, porque os dois últimos que vão ter entrado vão ser 0, seja 0, 0 ou 0, 0 e mais zeros, né? Eu vou ter os dois últimos sendo 0 também. E, finalmente, no estado Q3, o que acontece? Se eu chegar lá, eu já tenho um substring 001. Então, não importa o que entrar depois, eu tenho que reconhecer o string. Porque ele já passou o substring 001. Então, tanto se entrar 0, eu vou fazer uma seta só para economizar. Se entrar 0 ou entrar 1, tanto faz, eu continuo no estado Q3, que é o estado final. Então, está aí o autômato finito determinístico que reconhece os strings que tem o substring 001, ou seja, todos os strings que têm o substring 001 me levam no estado final, e todos os que não têm, não me levam no estado final. Isso também é importante, não reconhece ninguém a mais. Bom, feita essa revisão, vamos aplicar a definição agora do que é um autômato finito determinístico. Repara que a gente tem essas bolas, que a gente chama de estados. Entre os estados existe um estado especial, que é o estado inicial, e 0 ou mais estados finais, que no caso são esses marcados com círculo duplo. Ok? E além disso, dado um estado e um símbolo do meu alfabeto de entrada, eu tenho uma função que determina um único estado. Então a definição de autômatos finitos determinísticos é essa aqui. O autômato finito é uma tupla formada por um conjunto de estados, um alfabeto de entrada, uma função de transição delta, um dos estados é o estado inicial e um subconjunto do conjunto de estados é o conjunto de estados finais. Tá? Essa função delta é uma função que, dado um estado e um símbolo do meu alfabeto de entrada, me devolve um estado.
é a função de transição que é representada pelas setas, ou então pela tabela, aquela representação alternativa que a gente viu. No caso desse autômato finito determinístico aqui, que a gente viu no primeiro exercício, o que acontece? O conjunto de estados são esses dois estados, que é 0 e Q1, o alfabeto de entrada é 0 ou 1, o estado final é o próprio Q0, o estado inicial está marcado, já coloquei aqui na própria tupla, é o Q0, e a função de transição é tal que delta de Q0, 0 é o Q1, delta de Q0, 1 é o Q0, delta de Q1, 0 tá certo? É o Q0, e delta de Q1, 1, aqui está errado, é o Q1. Ok? Pronto, consertamos ali aquele erro. E nós vamos falar agora da mesma forma que eu defini formalmente gramática. E para a gente dizer qual era a linguagem gerada pela gramática, a gente precisava daquela relação de transição de derivação, que se assemelha muito a esse delta aqui. Né? Lembra que a gente fez a derivação em 0 mais passos? A gente vai fazer uma coisa análoga aqui para poder definir a linguagem reconhecida por um autômato finito M. E isso é a definição dessa delta chapéu. Dada uma função delta que pega um estado e um símbolo do alfabeto, eu crio a delta chapéu que generaliza ela. Ela pega um estado e um string sobre sigma. Né? Como é que eu defino isso? Ela é a única função, tal que o delta chapéu de Q vazio é o próprio Q, e o delta chapéu de Q aplicado a um azinho dado. Então, qualquer string que não seja vazio tem um primeiro símbolo azinho pertencente a sigma. E aí eu aplico a delta ao azinho, vou para um novo estado aqui, delta de Q azinho, e aí eu aplico recursivamente a delta chapéu. Tá? Então, natural, estende naturalmente a função delta aí para o conjunto de strings sobre si. Com isso, eu estou pronto para definir a linguagem reconhecida pelo autômato finito, que ela é dada pelo... Aqui antes eu tenho um exemplo de delta chapéu. Então, nesse caso aqui, nesse autômato que a gente tinha visto aqui, que são os que não são múltiplos de 3, né, os números na base 2 que não são múltiplos de 3, se eu pego a delta chapéu de S100, repara que a S100 é o 4, né? Então, ele tem que reconhecer, porque não é múltiplo de 3. Eu vou aplicar a delta ao S e vou para o estado A. Aí eu chego delta chapéu de A00. Aí eu vou aplicar a delta ao A0 e vou para o B. E vou aplicar a delta de B0, vou para o A. Eu vou aplicar a delta de A vazio A. Isso é nada mais, nada menos do que a nossa intuição. Então, no estado S, que é o estado inicial, entra 1, 0, 0, e eu cheguei no estado A. Então, só formalizou aquilo que a gente já sabia, que é o funcionamento do autômato. Finalmente, podemos dizer qual é a linguagem gerada pelo autômato, que é dado por essa representação aqui, D de M, é o conjunto de todos os strings formados pelo alfabeto de sigma, todos os strings sobre sigma, né? Todos os elementos de sigma estrela, tais que, se eu começar do estado inicial e entrar o string, eu chego no estado final. Então, ótimo. É muito simples. Então, se eu estou no estado inicial, se entra 100, eu chego no estado A. A pertence a F, então reconheceu o 100. 100 não é múltiplo de 3. E, de fato, 100 é 4, que é 3K mais 1. Ótimo, excelente. Com isso, a gente encerrou a formalização de autômatos finitos determinísticos. E, para aproveitar, nós vamos passar alguns exercícios que são especiais, porque vão motivar o que a gente vai ver no próximo vídeo, que são as técnicas de construção de autômatos finitos. Então, aí estão os exercícios para o próximo vídeo. Se esforcem para fazê-los e nos vemos lá.